Olá, bem-vindo de volta. Nesse vídeo, dando continuidade ao assunto que já tratamos nos anteriores, vamos falar sobre fluido, enfocando agora os aspectos sobre pressão atmosférica e a maneira de medi-la. Por exemplo, utilizando um barômetro chamado barômetro de Torricelli, que foi o inventor, a primeira pessoa que tratou da medição dessa importante variável chamada pressão atmosférica. Rapidamente, só para dizer o que vem a ser ou seja, um aspecto só sobre de onde vem a pressão atmosférica. Nós estamos pegando aqui um modelinho do nosso planeta, tá? Suponha que isso aqui fosse a Terra. Aqui está o seu eixo norte, aqui está o sul da Terra, aqui está a linha do Equador. Colocamos aqui como se fosse América do Norte, América Central, o continente pan-americano, e colocamos que aqui em volta da Terra, representado por essas bolinhas aqui de cor azul, nós estamos representando o ar atmosférico que envolve o nosso planeta. Então é isso que nós chamamos de atmosfera terrestre. Ela é composta pelo ar. Esse ar é composto, em linhas gerais, por nitrogênio, pelo oxigênio, por alguns outros gases, além de dependendo da localidade em que a gente se encontra, de parcelas de vapor d'água, que é o que dá a umidade ao ar que respiramos, né? Ou seja, o ar está com umidade relativa mais alta ou mais baixa, assim por diante. Então a pressão atmosférica se deve a isso, ou seja, aqui próximo da superfície da Terra o ar é mais denso e à medida que a gente sobe o ar torna-se mais rarefeito, ou seja, a densidade diminui e a temperatura também. A temperatura próximo da superfície da Terra é mais alta e à medida que sobe ela também vai caindo. Coloquei até o exemplo aqui de um modelinho de um avião. Aqueles que já voaram já devem ter ouvido do comandante ele dizer que estamos voando a 30 mil pés, que está a mais ou menos 10 mil metros de altura, e a temperatura do lado de fora é alguma coisa como menos 40 graus centígrados, ou seja, bastante frio, né? O que vem a ser a pressão atmosférica? Então, pelo fato de existir essa camada de ar em torno da Terra, mesmo ele tendo uma densidade baixa, a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico e a densidade do ar é alguma coisa da ordem de 1,2 kg por metro cúbico, ou seja, cerca de 1000 vezes menor do que a da água. Mas essa altitude, essa elevação, ela é grande. Então, essa camada, ou seja, se a gente pegar aqui esse cilindro de ar e fizermos um diagrama de corpo livre dele, né? Então nós vamos verificar que aqui em cima tem uma pressão superior lá fora, aqui tem uma pressão inferior, ou seja, de baixo para cima, e tem o peso, né? Ou seja, o peso dessa coluna de ar, né? E esse bloco de ar está em equilíbrio. Então, esse peso de ar que, devido a essa coluna de altura muito grande, de uma elevação H muito grande, gera uma pressão. Então, qual é a definição da pressão atmosférica? É uma força exercida numa determinada área que se encontra, por exemplo, na superfície da Terra, devido ao quê? Devido ao peso dessa coluna, dessa massa ou seja, devido ao peso da coluna de ar. Qual é a forma de a gente medir essa pressão atmosférica? Por exemplo, utilizando um barômetro de Torricelli. Como é que ele é feito? De maneira relativamente simples. Temos aqui uma cuba, tudo esquematizado, tá? Sobre essa superfície. Dentro dessa cuba nós vamos colocar mercúrio. Mercúrio é bastante usado nesse tipo, cujo símbolo é Hg. Utilizado porque ele tem uma densidade muito elevada. A densidade do mercúrio é 13,6 vezes a densidade da água.
ou seja, ele é 13,6 vezes mais pesado do que a água. E para poder fazer essa medição, a gente faz o seguinte: pega uma cuba com mercúrio, pega um tubo, o comprimento desse tubo aqui é alguma coisa da ordem de, por exemplo, 1 metro, e a gente enche esse tubo primeiramente de mercúrio. Depois, não faça isso não, tá? O mercúrio é bastante tóxico, não tente fazer isso sem a ajuda de alguma pessoa experiente não. Ele é um líquido que tem seu... vamos dizer assim, é um líquido perigoso. É só a pessoa especializada que sabe o que está, como manuseá-lo, que deve fazer isso que eu estou te dizendo, tá? Então é um tubo de comprimento mais ou menos 1 metro, a gente encheria ele em pé ainda, né? Ou seja, ele estaria nessa posição vertical com a boca para cima, e a gente encheria esse tubo então com mercúrio. Essa coluna aqui teria uma altura de aproximadamente 1 metro. Quando a gente emborcasse esse tubo e colocasse dentro da cuba nesse formato, o mercúrio iria descendo até que atingiria uma posição de equilíbrio. Quando ele desce, aqui nessa parte de cima, nessa parte vazia, isso aqui vai ficar cheio de vapor de mercúrio, ou seja, vai ficar cheio de vapor de Hg. E vai equilibrar, né? Vai parar de descer num determinado instante, numa determinada configuração. Quando isso acontecer, nós podemos ver qual é o equilíbrio dessa coluna de mercúrio. Olha só, aqui do lado de fora, vamos colocar em amarelo aqui, tá? Tá atuando quem? Acabou ficando verde, deixa assim mesmo, tá? Essa pressão que está atuando aqui do lado de fora é a pressão atmosférica, que é o que nós acabamos de explicar aqui em cima, você lembra? Então é essa pressão que está atuando em qualquer área sobre a superfície da Terra, inclusive sobre a superfície do Mercúrio, tá? Ou seja, a superfície da Terra está aqui, né? Concorda? Aqui está a Terra. E sobre essa posição tem toda aquela coluna de ar, tudo isso aqui é ar da atmosfera, que está exercendo essa pressão chamada de pressão atmosférica ou pressão barométrica local. Se nós sairmos dessa posição e afundar dentro do mercúrio, a pressão sobe. Se nós ficarmos na horizontal, ela permanece constante. Se a gente subir e chegar nessa posição, a pressão aqui de novo é igual à pressão atmosférica. Então, se nós fizermos um diagrama de corpo livre dessa coluna de mercúrio de altura H, eu vou apresentar aqui, ó. Aqui em cima está atuando a pressão de vapor do Hg, aqui embaixo está atuando a pressão atmosférica, que é o que nós queremos medir, e essa coluna de mercúrio está sendo atraída pela Terra com a força peso igual a quanto mesmo? Rho do mercúrio vezes G vezes H vezes a área desse tubo. Ou seja, essa é a área, tá? Então nós temos de baixo para cima. Vamos pegar de cima para baixo primeiro. Pressão do vapor do mercúrio de cima para baixo, multiplicado pela área do tubo, mais o peso, que é o Rho do mercúrio vezes G, vezes a altura da coluna, vezes a área do tubo, deve ser igual à pressão atmosférica aqui no fundo, de baixo para cima, multiplicado pela área do tubo. A área do tubo cancela. Essa pressão de vapor do Hg, comparado com essa coluna e comparado com a pressão atmosférica, é um valor muito pequeno e pode ser desprezado. Então a nossa expressão simplificada vai ficar: pressão atmosférica é Rho do Hg multiplicado por G vezes H. A densidade do mercúrio é 13,6 vezes maior do que a densidade da água. Então vai ficar Rho do mercúrio é 13,6 Rho da água multiplicado por G multiplicado por H. Ao nível do mar, ou seja, nessa condição, essa coluna que sustenta a pressão atmosférica no barômetro de Torricelli é da ordem de 760 milímetros, ou seja, 0,76 do metro, o que vai dar uma pressão atmosférica ao nível do mar da ordem de quanto? 13,6 vezes o Rho da água
1000 quilos por metro cúbico, multiplicado por G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por H, pela altura da coluna de mercúrio dentro do barômetro, 0,76 metros. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Metro com metro cúbico vai sobrar o quê? Vai sobrar metro quadrado. Então, nós estamos com P atmosférico igual 13,6 vezes 1000, 13.600, né? Vezes 9,8 vezes 0,76 newtons por metro quadrado. Já fiz essa conta. Pressão atmosférica ao nível do mar, 101.293 newtons em cada metro quadrado. Newton por metro quadrado é chamado de Pascal, 101.293 Pascal, ou alguma coisa da ordem de 101 quilopascal, concorda? Bem, essa quer dizer que em cada metro quadrado está atuando, então, 101.293 newtons. Essa é a pressão exercida pela atmosfera ao nível do mar. À medida que a gente vai para alturas mais elevadas, 1000 metros de altura, 2000 metros de altura, essa pressão vai diminuindo. Vejo você no próximo vídeo.